Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Nos Domínios da Mediunidade. Hoje teremos o capítulo 28, Efeitos Físicos. 20 horas haviam soado no relógio terrestre quando encontramos um acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente. De outra feita, acompanhamos a experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões. Isso foi em Missionários da Luz. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam. Suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de duas peças, uma sala, de estar ligada à estreita câmara de dormir. O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava a médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam duas senhoras doentes, que representavam um motivo especial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Indicando-as, falou o orientador com grave entonação de voz. Venham com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças de nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas, se desenvolve sob lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam o nosso ver o esforço dessa espécie, junto das raras experiências, essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Quiséramos alongar o entendimento, no entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa, o serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeito bactericidas. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso da nicotina, carne e aperitivos, além das formas de pensamento menos adequadas à tarefa que o grupo deveria realizar. Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médium. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão, a circulação, tanto quanto o socorro das vísceras já eram problemas solucionados. Dispensar-nos-emos de maior rigor descritivo, porquanto em outras páginas, Missionários da Luz, já citado, a materialização, de acordo com nossas possibilidades de expressão, mereceu-nos meticuloso exame no que respeita às substâncias associadas, recursos e movimentos do plano espiritual. Qualquer coisa, retomar o livro Missionários da Luz, que vão ter toda essa explicação. Agora, interessava-nos a mediunidade em si. Tentávamos analisar-lhes o comportamento, em si as relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, o nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações. Eu explico aqui que não é da religião evangélica. São hinos que falam do evangelho.
melhorar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas na sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso, complicado laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito que o ato em si mais se afigurava à própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito, como se fora um casulo de carne, largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa, semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente boca, narinas e ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Se movimentava para se agrupar. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. À margem da ação, Aulus esclareceu prestimoso, o ectoplasma será em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Hilário, que ouvia reverente, indagou. Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Exatamente, e Aulus prosseguiu. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que os assistem, porque por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde escoa. Isso nos deixa entrever, acentuou meu colega, que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. Sim, confirmou o assistente, ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos consequentemente o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Hilário, não obstante satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização, desse modo, não traduzem privilégio para os seus portadores? De modo algum. E depois de breve pausa, o próprio verbo reverente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que a mediunidade não traduz sublimação, esse meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra,
ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Então, essa força, meu companheiro não terminou. Aulus percebeu-lhe o pensamento e atalhou, asseverando: essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas esferas de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será, de futuro, mais abundante, mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Até lá, desse modo, utilizar-nos-emos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que em experiências como essa, submetemos-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados, francamente inaptos para o serviço dessa espécie. Olha quanta responsabilidade. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda: imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais, nos diversos departamentos das paixões humanas, das paixões comuns. E depois, da alegação reticenciosa, indagou: nessa posição poderá influir nos fenômenos em estudo? Sem dúvida alguma, elucidou Aulus com naturalidade, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, sem imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos? Certamente. E por que nos sujeitamos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam expressivos. E afagando meu colega, Aulus falou com sensatez: não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos as necessidades como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro, não podemos hesitar. Utilizamos-nos da água das condições em que a encontramos. E em seguida, que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde, é algo eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele monumento de compreensão e tolerância. Em derredor, grande massa de substância ectoplasmática leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos. Amontoavam-se abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos: aí temos material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluido A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B, definido os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluido C, constituído de energias tomadas da natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros, os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Nos círculos, aliás, raríssimos, em que os elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade
dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação, inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. As elucidações não poderiam ser mais claras. Dispunhamos-nos a prosseguir no entendimento. Todavia, Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós, invocando o auxílio magnético de Aulus. O campo fluídico na sala se fizera demasiado espesso. Os pequenos jatos de força ectoplásmica, arremessados até lá, em caráter experimental, tornavam o ambiente revelado forte teor de toxinas de variada classificação. As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual, e cada companheiro, ao invés de ajudar um instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Não atingiremos, então, a materialização de ordem superior? Falou o assistente algo preocupado. De modo algum, informou Garcês com desapontamento. Teremos tão só o médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes, nada mais. Não dispomos do concurso preciso. Aulus atendeu a solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energia do vaso físico ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. O veículo de matéria densa, no leito, desceu à mais funda prostração, mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplásmico, e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. Ou seja, a médium que doava ectoplasma, em desdobramento, ocupou-se do seu ectoplasma e com ele fez com que o espírito incorporasse nesse corpo formado do perispírito do médium mais o ectoplasma. Complicado, né? Mas é mais ou menos isso. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, pela enfermeira, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplásmicos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Vendo-o caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira, que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário, ciciante, falou ao nosso orientador. O médium está consciente durante o fenômeno? Fora do corpo, sim, mas possivelmente não guardará qualquer lembrança, logo regresse ao campo físico. Meu colega ainda aventurou. Vemo-lo avançar com indumentos materializados e sob orientação da enfermeira amiga. Entretanto, caso alimente essas condições, qualquer desejo menos digno pode interferir no trabalho, prejudicando-o? Perfeitamente, disse Aulus. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto,
À medida que varava a atmosfera reinante do recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu. A posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa, no momento, não ajuda. Absorvem-nos recursos sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a dispensa de fluidos laboriosamente trabalhados. A convite do orientador, penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Os amigos, ainda na carne, mais se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Exigiam a presença de feições desencarnadas, sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis, criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium e sobre as mãos e afastou-se para trazer daí a instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. Acalmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu. É o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Interessante entender isso. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium objeto do transporte, transpassaria a barreira das mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstruí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem. E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio? De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece à nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram. Porque a matéria que nós conhecemos não é sólida como a gente imagina. Ela é porosa como uma pedra-pome, certo? É que a gente não vê assim. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com uma segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Logo após, os amigos
sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médium, religando-o ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto, estremunhado, contudo, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram a compartilhamento vizinho, seguido por nós. Neste aposento, sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos a atenção. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dúctil que manava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Vocês entenderam como é que ele fez? Eu vou comentar depois no fim. Uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores que, submersas no vaso de parafina, ficaram depois em mesa próxima para os assistentes, à guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Afeiçoados da casa, trouxeram do exterior diversas conchas marinhas, em que se viam delicados perfumes que se volatizaram no recinto em vagas deliciosas. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímicos a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico, inteiramente purificada, crivamos o instrutor de questões e perguntas. Realmente todas as pessoas na Terra possuíam consigo a energia que examinava-nos? Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou em alguma circunstância conseguiria organizar-se por si? Aulos deixou os demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e elucidou. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. É o recurso peculiar, não somente ao homem, mas a todas as forças da natureza. Eles foram na natureza buscar também, não foi? Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica. Olhe lá. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis aos fenômenos de levitação. E substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente, afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. E apontando o mediador, que despertava sonolento, enunciou: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados totalmente ou não
retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo a prazo curtíssimo autênticos filhos dele. Analisando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, sem figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Sim, sem dúvida, confirmou o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado, e por isso Aulus encerrou notável conversação, convidando-nos a voltar. Muita técnica, né, meus amigos? Muita técnica nós vimos aqui, que certamente nos servirá apenas como esclarecimentos, porque não é atividade que possamos desenvolver sem riscos de fazer besteiras, não é mesmo? Mas é bom conhecer tudo. Vamos às observações. O capítulo trata da mediunidade dedicada às materializações. E como o tema já foi abordado pelo aspecto técnico em Missionários da Luz, já estudado, não faremos comentários relacionados às técnicas, além da seguinte: colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos da nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Sempre os pensamentos sendo destaque. O pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. Sim, confirmou o assistente, ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhe a formação e a projeção, prejudicando-nos, consequentemente, o serviço. A disciplina mental é preciosa. Então, um médium que se presta a esse tipo de atividade, ele tem que se esforçar na sua disciplina moral e espiritual. Vemos aqui dados referentes à nossa evolução psicofísica ao referir-se ao ectoplasma. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante, mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Somos ainda crianças barulhentas. Temos que amadurecer. O trabalho proposto não pôde ser concluído como desejavam, pois as pessoas presentes não tinham o equilíbrio mínimo necessário. Não atingiremos, então, a materialização de ordem superior? De modo algum. Teremos, então, só o médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para socorro às doentes, nada mais. Não dispomos do concurso preciso. O que eu concluo aqui? Que essas enfermeiras vêm de planos tão mais altos que não poderiam incorporar o médium simplesmente. Ela incorporou no perispírito dele, não no corpo físico. Eu deduzo que são espíritos ainda mais elevados. Por isso, não incorporam um corpo físico. Para elas, deve ser como carregar um vagão de trem nas costas, entende? Quinto, um dia chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, ou seja, os objetos, as coisas densas, com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. O ser humano só consegue destruir por enquanto. O conhecimento vem dos planos espirituais para os planos densos. Toda invenção chega a nós depois de ser conhecida há vários anos nos planos espirituais.
é comum vermos a mesma invenção chegar à Terra pelo trabalho de várias pessoas que vivem em locais distantes uns dos outros, pois foi por cada um deles essa descoberta mediunicamente. Todos somos médiuns. Então, quando vem uma invenção nova, os espíritos trazem esse conhecimento, essa intuição científica para várias pessoas. As que tiverem mais competência vão desenvolver aquela invenção. As mãos de parafina eram comuns no passado. Hoje, tais exibições já não são úteis para mostrar as realidades espirituais. O espírito modelou a mão com ectoplasma e materializou com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida. E depois põe na água fria. Ele não explicou aqui. Uma mão física não poderia ser retirada do molde sem quebrar o modelo frágil. Vocês podem tentar. Aquece a parafina, espera esfriar bastante. Quando ela ficar com a textura de manteiga, que você já consegue pôr a mão, a gente põe a mão dentro, pode até fechar um pouquinho assim, ó. Aí você põe a mão na água fria. Aí vê se você consegue tirar a mão de dentro sem quebrar. Não consegue. Mas a mão do espírito, a mão ectoplasmática, é possível se desmontar e deixar a mão perfeita, certo? Falando sobre o ectoplasma, explica Aulus, o ectoplasma está situado entre a matéria densa do nosso corpo físico e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. É um recurso peculiar, não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Isso já foi comentado em livros anteriores, em especial Missionários da Luz, certo? É como se fosse uma roupa, um lubrificante, uma substância que fica entre o corpo físico e o perispírito. Uma meia. Entendemos como se dá a levitação e a aparição de objetos criados pela mente. Eu vou mais além. Não existe casa assombrada sem alguém que tenha ectoplasma como doador. Essa pessoa não precisa estar desdobrada, mediunicamente, em transe, não. A pessoa doa ectoplasma naturalmente. Quando a gente vai a um centro espírita, principalmente aqueles que tratam de cura, você pode se dispor a doar o ectoplasma. A espiritualidade colhe apenas o que é possível, sem prejudicar a gente. É como a gente doa sangue, mesma coisa. Então, a levitação é feita através do ectoplasma. Considerando fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que assistem mentalmente afinados com ele, no caso das assombrações que usam do ectoplasma de alguém para formarem alguma forma de fantasma, o que ele quer que seja para assustar a gente ou para aparecer para a gente. Sem ectoplasma ele não consegue fazer isso. Importante observar que exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Lembro sempre que os textos em amarelo são cópias do original. Tudo está na natureza e na física, material ou espiritual. Em breve, a ciência comum vai entender tudo isso. O uso que se faz dos recursos depende da elevação moral e espiritual de cada ser. A mesma ferramenta que cria e alimenta pode ferir ou matar. E concluindo, Aulus nos diz que no futuro os conhecimentos relacionados ao ectoplasma será progresso na humanidade. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Foi um capítulo muito técnico, muito cheio de informações que devem ser observadas e retidas. Deixo aqui meu e-mail, meu contato,
para que vocês possam trocar comigo tudo aquilo que sabem e assim possamos crescer juntos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.